através das nossas escolhas e comportamentos, a gente pode ter uma vida muito legal. Então, eu espero chegar, 98? eu espero chegar no 100 aí, né? Vamos ver se eu Boa. consigo. Tem muita coisa que eu quero ver ainda. Então você tem tempo para quê? O dia tem 24 horas, né? Para mim, para você, para o Nicolas. Existem diversas barreiras. Uma, por exemplo, são dores. Né? Então, foi um susto muito grande, porque não imaginava que poderia ser aquilo lá. Passou. Educação física a gente chama de experiência de treinamento. Se a pessoa coloca isso na cabeça, talvez ela consiga estabelecer uma meta para motivar a ação. Pessoas, direto do estúdio do Grupo R1 aqui no WTC em São Paulo, com a energia desse complexo que respira negócios, encontros e movimento, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Alberto Martins e este é o Estúdio Cinquentão, o ateliê da vida sem prazo de validade. Nosso tema de hoje é Corpo em Movimento, o poder do exercício físico a partir dos 50 anos. Se você ainda acha que exercício é para atleta, para quem sempre fez, ou que depois de uma certa idade é tarde demais, esse episódio é para você. Afinal, o sedentarismo não cobra boleto hoje, ele cobra juros depois. Pesquisas nacionais como o PNS Fiocruz e Vigitel Ministério da Saúde, que monitoram a atividade física na população brasileira, mostram que uma grande parte dos adultos não atinge o mínimo de horas semanais recomendado. Ou seja, você não está sozinho, mas o preço de ficar parado é alto. E para nos ajudar a pagar esse carnê, convidei Nicolas Chaves Nascimento, é profissional de educação física, atuando há mais de 18 anos com treinamento físico para pessoas idosas. Sua trajetória começou de forma genuína ao iniciar as aulas em casa com seus próprios avós, vovô Fábio e vovó Zilda. Experiência que deu origem a uma atuação construída com afeto, responsabilidade e com compromisso e cuidado. Formado em Educação Física em 2009 pela UniBH, possui 4 especializações em treinamento esportivo, 2 pela UFMG e 2 pelo Comitê Olímpico do Brasil, além de mestrado em administração, no qual investigou a intenção das pessoas em aderir aos exercícios físicos online com personal trainers. Atualmente, é conselheiro do Conselho Regional de Educação Física da 6ª Região, Minas Gerais, e presidente da Câmara de Atividade Física e Saúde do Conselho, atuando nas discussões técnicas, éticas e institucionais da profissão. Ganhou notoriedade nacional após a repercussão dos vídeos com sua avó, vovó Zilda, hoje com 106 anos, que se tornou sua grande parceira e símbolo do projeto. Hoje dedica-se integralmente ao personal dos avós, um negócio digital com aulas ao vivo e gravadas que atende idosos de todo o Brasil, concentrando sua atuação na economia prateada, unindo experiência prática, embasamento técnico e sensibilidade humana. Seja bem-vindo, Nicolas. Alberto, obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse projeto maravilhoso do Estúdio Cinquentão. Eu acho que a vovó Zilda vai gostar dessa apresentação. Nossa, vai gostar, vai ficar orgulhosa do neto. E dela também, né? Obrigado. E ó, vovó Zilda, tô aqui com a sua camiseta, ó, vou chegar aos 106. Pode ficar tranquila. Vou alcançá-la. E com ele, nosso segundo convidado, Alexandre Pinto, que é sócio fundador da Shift Mobilidade, empresa criada em 2011 e especialista na logística de transporte de passageiros com atuação no Brasil e em mais de 80 países. Além da atuação à frente do negócio, ele traz outros aspectos importantes para essa conversa. É casado, pai de 2 filhos, paraquedista e recentemente se tornou piloto de paratrike. Quem é que vai fazer para-trike, Alexandre? Há alguns anos vivia um episódio de desautonomia que reposicionou sua relação com o corpo, os limites e os cuidados com a saúde. Hoje, Alexandre compartilha a visão de quem lidera uma operação empresarial que precisa equilibrar custo, qualidade, tecnologia e sustentabilidade, mas sem perder de vista as pessoas e o que realmente sustenta uma longevidade com autonomia. Bem-vindo ao Estúdio Cinquentão, Alexandre. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, um prazer estar aqui. Quer responder minha primeira pergunta? Quem é que vai... Olha, tem muitas pessoas que estão correndo atrás de pilotar um para-trike hoje. É muito bom. Depois eu preciso entender mais sobre isso. Tá Mas bom. Antes de a gente entrar na nossa
pauta propriamente dita, que é o corpo em movimento, eu preciso fazer 2 perguntas para você, Nicolas. Pois não. Primeiro, como foi ser recebido pela Shift no aeroporto de Congonhas? Eu falei com o Alexandre aqui, poxa, eu me senti, né, muito importante, o Flávio, muita gente boa abriu a porta para eu entrar no carro, para sair no hotel bacana, poxa, imagina se minha avó me visse agora, hein? Eu vou ter que começar a dividir tudo com ela, né, cara? Vai Mas ficar foi muito mais legal. orgulhosa ainda. Pô, gostei muito da Shift, poxa, me senti muito bacana nesse transporte executivo, né, de alto padrão. Muito bem. E Bom. aqui no Sheraton, tudo bem com a sua hospedagem? Muito Dormiu bom. bem? Dormi bem, cama king size, poxa, liguei pra Roberta, mandei foto pra minha esposa, olha aqui, ó, faltou você. Não perdeu o café da manhã hoje daqui não, né? Café gostoso, muito bom. Obrigado pela acolhida, né? Imagina, obrigado você por ter aceito o nosso convite, principalmente agora nesse início de projeto, né? Como estava te comentando, nem todo mundo tem paciência para quem está começando, então te agradeço de coração por estar aqui com a gente. Imagina. Agora, entrando na nossa pauta e já pensando nos cinquentões que estão nos ouvindo, Alexandre, como que os 50 anos estão te tratando? Bem, eu me sinto melhor, mais disposto do que quando eu tinha 20. Eu falo isso todo dia para todo mundo, de fato. E, Nicolas, você ainda não chegou nos 50, mas está quase lá. Quase. Como você espera que os 50 anos te tratem? Eu espero também atingir o auge da minha vida, né? Assim como o Alexandre está falando que está bem, porque hoje acho que as pessoas de 50 anos são as antigas de 30. Né? Se a gente se cuidar, né, através das nossas escolhas e comportamentos, a gente pode ter uma vida muito legal, muito plena, e não ficar igual uma pessoa de 50 anos achando que o tempo está se esvaindo. Não, pelo contrário, a gente tem muito chão ainda pela frente para viver bem, isso é o mais importante. Não, com certeza. Mas ainda assim, né, por mais que a gente tenha evoluído, que a expectativa de vida tenha aumentado, que a medicina preventiva tenha ajudado, né, cada vez mais a gente chegar mais longe e com mais autonomia e tudo mais, ainda assim tem algumas pessoas que têm alguma certa resistência, né, em relação quando a gente fala que é preciso fazer exercício físico, que exercício físico tem que fazer parte da rotina, que exercício físico é um dos pilares da longevidade, né? E aí a minha pergunta para você, dentro da sua experiência e desse salto, né, que você deu em frente ao projeto Personal dos Avós, quais são as principais desculpas que você ouve, né, dos seus alunos quando te procuram, mas não estão convencidos de que precisam praticar uma atividade física? Eu não tenho tempo para isso. É uma frase que veio na minha cabeça na hora que você estava fazendo essa pergunta, porque então você tem tempo para quê? É uma objeção, né? Eu não tenho tempo para isso, é uma objeção. Mas qual que é o seu desejo? A objeção vai de um lado oposto ao desejo, né? A gente abre mão na vida de algumas coisas para ter outras. Para tudo existe custo, né, Alexandre? Exato. Para tudo existe um custo para ter um benefício. Então, se você fizer exercício físico, você vai gozar de um benefício ao longo do seu estar aqui na vida humana, que é zelar pelo presente de Deus, que é uma dádiva divina, que a gente tem que tomar cuidado, como tomamos cuidado dos nossos, que amamos, nossos pais, nossos filhos, né? Tomar conta da gente, ser educado conosco. Tomar conta que é legal a gente ser educado com a gente, né? Sim, Treinar, a gente tem que se amar primeiro antes, né, de amar qualquer outra pessoa, né? E teve uma convidada nossa que, num episódio anterior, que falou assim, é como diz no avião, né? Primeiro você coloca a máscara em você e depois ajude o outro, né? Então a gente tem que pensar nessa analogia, né? Porque realmente a gente tem que se cuidar. Mas além do tempo, o que mais vem aí como desculpa nessa nova fase, né, que a gente precisa entrar, mas não necessariamente quer? Existem diversas barreiras. Uma, por exemplo, são dores, né? As pessoas com 50 anos que estão sedentárias, elas não estão em um vigor físico muito bom. Então as dores elas começam a aparecer e isso é um fator impeditivo para ela entrar numa academia, por exemplo. A gente está no Brasil, também tem a questão da classe social, algumas pessoas não têm dinheiro, elas têm que trabalhar, então não tem tempo mesmo, né? Não gosta, tem pessoa que não gosta, simplesmente não gosta, mas aí eu entro com uma coisa, hedônico ou utilitarista? Será que eu vou ter que fazer exercício físico porque eu gosto, porque é hedônico, eu me divirto, ou porque é utilitário,
para eu ter uma capacidade de ter independência e autonomia ao longo da vida. Isso é utilitarista. Se a pessoa coloca isso na cabeça, talvez ela consiga estabelecer uma meta para motivar a ação, motivação para a prática de exercício. Aí vai de um trabalho muito relacionado à psicologia. Né? E faz toda a diferença quando a gente vira essa chave no pensamento, né? Porque é uma coisa que está te beneficiando e não só, né, te dando prazer. Que prazer é aquela coisa momentânea, né? Vai ali e pronto, acabou. Agora, quando é utilitarista e você vai usar a longo prazo, o investimento vale a pena. Eles falam dopamina barata e dopamina cara, né? A dopamina barata acaba rápido, são prazeres momentâneos, né? Agora, o que é construído com o tempo, às vezes vai te trazer um prazer muito maior, né? Agora, Alexandre, tempo é sempre um calcanhar de Aquiles no mundo empresarial, né? E você à frente da Shift aí desde 2011, tendo que, né, cuidar de uma operação gigante. Como é que você arruma tempo para cuidar primeiro de você? Bom, o dia tem 24 horas, né? Para mim, para você, para o Nicolas. O dia é igual para todo mundo. É igual para todo mundo, né? E como o Nicolas falou, você arruma desculpa ou você faz, né? Eu acordo 4h30 da manhã todos os dias. Treino pelo menos 5 vezes por semana, né? E dependendo do dia da semana, faço mais do que um treino. Então, chego a treinar de 1h30 a 3 horas por dia. E eu coloquei isso na minha rotina. Como eu acordo super cedo, não atrapalha o meu trabalho, entendeu? E é legal, você estava falando, né? Você vai dopamina rápida e tal, mas depois que você começa a treinar, começa a ter resultado, começa a se sentir bem. Eu tinha muitas dores, né? Coluna, ciático e tudo mais. E depois que eu comecei a treinar, a ter essa regularidade, assim, melhorou tudo, né? Disposição, memória, você realmente não sente mais dores, você sente prazer, você não vai à academia, parece que tem algo faltando, fica cansado no dia, parece que no dia não rende, você entendeu? Então é uma coisa que entra no automático, né? Depois que entra no automático, é fácil. Agora, você teve há alguns anos um episódio de desautonomia, né? Antes de sofrer, né, isso, o teu corpo te dava algum sinal de que você precisava cuidar dele? Como é que isso aconteceu, assim? Como caiu essa... Esse primeiro episódio de desautonomia foi em 2019, né? Eu estava num treino de túnel de vento, um simulador de paraquedismo, e são treinos de isometria muito forte, exige bastante e tal. E eu comecei a passar mal durante um voo. Saí, tentei ali tomar uma água, comer alguma coisa, não melhorava, um enjoo, um mal-estar. Falei, bom, fiquei ali meia hora, nada melhorava, vou entrar no carro, vou embora. No meio do caminho, eu fui resgatado para o hospital, né? Então, foi um susto muito grande, porque eu não imaginava que poderia ser aquilo lá. Passou, estou infartando, vou ter um AVC, porque torto o corpo inteiro, formiga tudo, o coração vai para 180 batimentos, né? Você parado no carro. Então, foi um susto muito grande. Mas antes disso, eu não tinha sinais de que tinha algo errado. Mas ao longo do tempo, fui entendendo, né, o corpo. E é bacana, porque por recomendação médica, eu não poderia treinar, não poderia correr, não poderia pilotar, não poderia fazer nada. Tudo que é de risco, porque a autonomia não mata, mas passa vergonha, né? Aquela coisa, né? Você passa mal aqui, meia hora você está novo. Mas se você estiver num carro em alta velocidade, se você estiver voando e tiver uma crise de autonomia, né, corre certo risco. E eu, contrariando todas as recomendações, continuei minha vida. E eu fui percebendo, então tem dia que eu acordo um pouco mais indisposto, estou treinando, sinto um pouco uma tonturinha, alguma coisa assim, já tiro a mão. Eu pego mais leve, diminuo o treino, e óbvio que não foi de primeira que fui pegando isso, né? Passei mal, mas algumas vezes... É uma coisa meio empírica, você vai ali testando de pouco em pouco, como né? o seu corpo responde. Exato. Mas hoje eu consigo já perceber, então me hidrato mais, quando eu estou muito cansado, às vezes eu durmo muito pouco, né? Tenho o costume de dormir muito pouco, então... Às vezes passo uma semana dormindo 4, 5 horas por noite, falo, agora tem que dar uma descansada. Aí eu tento ali, sábado, domingo, dar aquela boa relaxada, dormir um pouco à tarde, me forço a tentar descansar mesmo, porque senão vem o episódio de desautonomia novamente, né? Isso na área da educação física a gente chama de experiência de treinamento. A pessoa vai adquirindo lastro, ela tem um autoconhecimento do que ela suporta ou o que não suporta e quando ela precisa dar uma descansadinha. E o sono é fundamental para a recuperação, né? Sono é recuperador, né? Para tudo, né? Para tudo. Mente, corpo, corpo. Inclusive, a gente teve um episódio aqui falando sobre sono que recomendo todos ouvirem. Vamos ver assim que porque realmente foi uma aula, assim, foi uma aula sobre sono. E sono bom, né? Porque também não adianta dormir mal, né? Tem que dormir bem. Então, isso foi muito legal. Agora, Nicolas, vovó Zilda, 106 anos, é prova de que nunca é tarde para começar, né? Tô aqui com a minha camiseta, quero treinar para chegar aos 106 anos como a vovó Zilda.
Né, as pessoas que acabam se limitando pela idade Sim. ou porque estão em busca de uma estética, né, um treinamento hedonista, como você falou, ao invés do o treinamento prático, né? Como é que a gente faz para conscientizá-los de tirar esse glamour, vamos dizer assim, do benefício estético da atividade física para a questão autônoma, longeva e usual, né? A Utilitária, como você disse. Sim, sim. A estética ela é legítima, mas eu acho que tem valores com pesos maiores com relação aos resultados da prática de exercícios físicos, que é manter autonomia e independência para evitar síndromes geriátricas. A gente está num ambiente de 50, mas quem está com 50 quer chegar em 60, que quer chegar em 70. O exercício físico é fundamental, porque existem 4 grandes síndromes geriátricas. Se você quiser escapar delas, é bom você se exercitar. A partir dos 80 anos, algumas pessoas são classificadas como escapers. Elas escaparam de problemas de saúde. Então, elas têm uma chance de ter uma vida mais longeva. Agora, tem os survivors também. Você provavelmente, não sei qual foi o seu evento, mas você é um sobrevivente. O survival, ele teve alguma coisa que ele conseguiu sobreviver. Outros não conseguem, ficam por ali. Então, tem essas classificações. Isso vai influenciar diretamente na qualidade de vida após os 80 anos, né? Mas fato é que se a pessoa quiser ter uma boa vida, ela tem que fazer exercícios físicos para manter a sua comunicação, a sua mobilidade, o seu humor e comportamento, que hoje sabe que o exercício físico está muito relacionado com as questões de saúde mental e a própria cognição, porque descobriu-se que as contrações musculares hoje geram uma farmácia de graça para a gente. Se você vai lá fazer a sua musculação, você está indo na farmácia, porque a contração muscular ela gera mais de 650 substâncias que fazem bem para os nossos órgãos, inclusive para o cérebro. Descobriu-se que a prática de musculação previne o declínio cognitivo, né? Diminui a questão da perda de memória, incidência de demências, Alzheimer, por causa dessas citocinas que são produzidas durante as contrações musculares. Ou seja, praticar exercício vai melhorar a sua cognição, humor e comportamento, que a gente sabe que atua na questão de ansiedade, depressão também, né? Exercícios em grupo é muito legal também, porque a socialização impacta numa grandeza de diminuição de sintomas mais importante do que treinar sozinho para pessoas que têm essas características, por causa das relações sociais. Se a pessoa não gosta de treinar, poxa, encontra uma atividade que seja prazerosa. Talvez a musculação seja chato, quem sabe você não vai para uma aula coletiva de dança, vai gostar por causa da música, da ludicidade, atividades ao ar livre, tomar sol, atividades aquáticas. Eu acho que a pessoa tem que buscar algo que ela goste em amor próprio. Ah, não gosto de nada. Poxa, aí é duro, Será né? mesmo, né, que nada combina com você? Agora, em relação à questão do tempo, né, que a gente falou bastante no começo. Quem ainda, né, não começou, chegou nos 50 anos, tá ouvindo aqui o Estúdio Cinquentão e vai começar. Resolveu que vai começar. Começa por onde? Começa por onde gosta. Acho que isso é fundamental. Agora, se tiver uma necessidade, por exemplo, de fortalecimento de pernas, porque a gente, com o envelhecimento, a gente perde mais força, mais rapidamente a força nas pernas do que nos braços. Eu gosto muito de musculação, sabe, Alberto? Porque quando a gente fala com nossas preferências, né? Mas talvez algumas pessoas não entendam dessa forma. Por exemplo, eu não vou recomendar uma pessoa de 60 anos ou 50 anos ficar andando de bicicleta, por causa da minha filosofia de treinador. Porque eu acho que ela vai sofrer risco, ter mais risco aumentado de sofrer uma queda e ter fraturas. Esporte de contato, beleza, é legal, futebol, mas e aí? Será que seu joelho ainda aguenta? Você pode ter uma ruptura de ligamento, talvez você fortalecer ali, porque a musculação não é uma modalidade esportiva. Ela é um meio de treinamento para melhorar a sua força muscular, que pode te dar força para praticar uma modalidade esportiva, um paraquedismo esportivo, ou então um futebolzinho. Então, a gente entendendo a musculação como um meio de treinamento que prepara a força para nos dar condição de praticar esportes e também de realizar atividades de vida diária, aí a gente começa a entender a importância, sabe? Acho que tem. E às vezes muitas pessoas funcionam na dor também. Na hora que ela vê que o bicho está pegando, nossa, aí eu vou tomar uma iniciativa. Tem que esperar acontecer alguma coisa. Né? Quando a gente fala assim, generalizando, são exemplos, né, que eu estou tentando buscar. Agora não, tem pessoas que já se cuidam sempre,
A vovó Zilda que você estava falando dela, ela foi professora de yoga, né? Olha só. Então ela tem esse lastro, Que se legal. alimenta muito bem, tem pensamentos positivos, ela não gosta de ver o lado negativo, então ela está sempre Aham. positiva, isso influencia muito. Não, né? e um outro episódio também que a gente já teve aqui, a gente já falou, né, que 30% da sua longevidade, né, da sua da sua longevidade é relacionada à genética. Os outros 70% são hábitos, né? Então, né, a vovó Sim. Zilda como instrutora de yoga, né, sempre uma pessoa ativa, se alimentando bem e tudo mais, não é à toa que chegou no 106, né? Leitura, ela gosta muito de ler, que promove reserva cognitiva, né? A questão do comportamento, existe uma coisa hoje na área das ciências do esporte que chama-se comportamento de movimento de 24 horas. Ele é dividido em 3 tipos de comportamento de movimento em 24 horas. Quais são eles? O sono, que a gente fica praticamente ali 7 a 8 horas deitado. Uhum. Sobraram 2, atividade física e comportamento sedentário. O que é comportamento sedentário? É diferente de sedentarismo, estava falando, né, mais cedo. Comportamento sedentário é a gente permanecer sentado, reclinado ou deitado. Então, beleza, imagina pessoas de 50 anos que trabalham em empresas corporativas, motoristas, passam o dia inteiro sentado, eles passam grande parte desse comportamento de movimento de 24 horas em comportamento sedentário. E a atividade física fica pequenininha. Fica reduzido. Então, qual que é uma estratégia, assim? A gente tentar aumentar o tempo de atividade física, que naturalmente, se eu aumento um tempo de atividade física, vamos imaginar que o sono, a gente não vai mexer. Não vai mexer. E eu vou diminuir o comportamento sedentário. Isso tem um grande impacto na saúde, positivamente. Quando eu falo atividade física, não necessariamente é exercício físico, treino. É se colocar em movimento mesmo, né? Gastar energia. E isso é uma estratégia hoje muito utilizada com o público idoso, que com o envelhecimento, cada vez mais a gente diminui a nossa mobilidade, isso é natural. Então, intencionalmente, a gente colocar os nossos idosos em 1 hora em pé, pode ser uma estratégia Ó, bacana. isso é uma dica para você, Alexandre, colocar na sua operação lá na Shift. Não sei como que é a rotina lá dos seus motoristas, né? Enfim, da sua equipe, Sim. mas trabalhar esse não comportamento sedentário, né? Principalmente eles que ficam muito tempo na direção, né? Sim. Esperando o passageiro e tudo mais, pode ser um ganho aí na. Eles têm bastante intervalo entre um serviço e outro, principalmente os de fretamento, né? Pega de manhã, sai à tarde só, então eles estão sempre se movimentando, mas é uma coisa importante, né? A gente recentemente reestruturou a área de RH e estamos trabalhando em cima da NR1, a questão, né, de estresse, a questão comportamental, agora é Total PES e tudo mais. Criamos agora recentemente uma campanha no Gym Rats, que é justamente para incentivar o uso, o hábito de exercício, com premiação. O pessoal está, assim, se dedicando bastante. Então, está sendo bem, bem diferente esse ano para a gente. E você, numa semana, né, que, assim como de vários executivos, deu tudo errado, tem um monte de pepino para resolver, problema em casa, escola do filho, né? Enfim, aquela semana caótica que acontece, né? Como uma outra convidada falou aqui pra gente, a vida é zoada, né? Assim, vai dar problema em algum momento e você vai ter que resolver. O que para você é inegociável nesse turbilhão de acontecimentos que a gente não controla? Assim, eu já estou há muitos anos nessa pegada. Infelizmente, escolhi um mercado que é difícil, né? De veículo que quebra, de pessoas. Então, é bem desafiador. O tempo todo tem novidades e estresse diário, praticamente. Porque eu não negocio abrir mão do exercício físico, de me alimentar bem, né? O sono eu peco um pouquinho aí, mas é porque eu também não tenho necessidade de dormir tanto. Eu durmo pouco, mas eu acordo, fico bem o dia todo, não me faz mal. Mas eu acho que o básico, né? Exercitar ali, se alimentar bem, dormir. Acho que isso é inegociável, né? Aí você tem que estar bem, tem que estar disposto para lidar com todos os problemas do dia a dia, com o estresse que vem. E, Nicolas, um dos problemas da maturidade, né, que a gente está acompanhando em relação a questão da autonomia, né, é a sarcopenia. Sim. Explica pra gente o que é, como faz, como se alimenta, né? Aquela coisa de Globo Repórter, sabe? Sim, De onde veio, de onde vem, né? Como se alimenta, como dorme. Enfim, explica pra gente como que a gente pode, né, melhorar isso e evitar esse grande malefício. A sarcopenia, né? Sarco, carne,
penia, perda, né? Perda de carne, do grego, né? Então, a partir dos 30 anos, os seres humanos eles começam a ter uma queda na curva de fibras musculares, então, perda de carne. Se a gente faz treinamento de força, a gente minimiza esse efeito deletério do envelhecimento. Então, a musculação entra como um grande instrumento terapêutico de prevenção da síndrome da sarcopenia, que é chamada hoje, né? Só que não é só perder a carne, a proteína, perder a função, né? Porque o tecido muscular tem uma função que é força. Então, hoje eles estão classificando a sarcopenia, assim como perda de massa muscular, mas também perda de função, né? E o que acontece? A alimentação é muito importante. Com o envelhecimento, a gente começa a comer menos proteína. Essa é uma parte mais dos nutricionistas. Eu não sou nutricionista, mas é uma informação que, pelo trabalho que eu tenho, né? Eu já tenho esse entendimento que... Mas começa a comer menos por hábito, não por... são alterações fisiológicas mesmo, de enzimas digestivas e um tanto de coisa que o idoso ele começa a se alimentar mal. Até a sede diminui, né? Então tem que incentivar a pessoa a beber água. Então é importante estar atento à alimentação do idoso. Não só vai comer bobagem, carboidrato, entendeu? Então vai começar a perder mais massa muscular. Existe uma coisa chamada obesidade sarcopênica também. Às vezes a pessoa está ali robustinha, mas na verdade ela está com muita gordura e pouco músculo. Um indicador de sarcopenia é a circunferência da panturrilha, 31 centímetros. Só que às vezes a pessoa está com 31 centímetros de panturrilha, mas é muita gordura, né? Então ela já está sarcopênica, às vezes a gente nem percebe, que tem algumas medidas. Por exemplo, a gente tem testes também, hoje tem o DEXA, que é o mais avançado, que você faz um scanner do seu corpo para ver se tem realmente nessa perda de massa muscular, e é muito indicado para pessoas que querem investigar isso com um médico também para direcionar o tratamento. É uma síndrome, né? Uhum. E como a alimentação e a prática de exercício físico aliadas, né, vão garantir esse equilíbrio, essa força, esse movimento contínuo e autônomo das pessoas que estão envelhecendo? Por exemplo, a musculação, ela estimula a síntese de proteína, que em última análise é a hipertrofia. Então, hipertrofia é ganho de massa muscular, ou seja, o resultado da musculação é uma coisa antagônica à sarcopenia. Existem estudos com idosos nonagenários que mostraram que após 2 anos de realização de musculação 3 vezes por semana, o idoso aumentou 44% a circunferência da coxa, ou seja, existe hipertrofia para idosos nonagenários, o que reverte um pouco da sarcopenia. Só que a gente envelhece, o envelhecimento é natural, vai chegar uma hora que realmente o nosso sistema, o nosso organismo, ele vai desligar. Mas a gente pode deixar desligar dormindo, sem dor, né? Tranquilo, é melhor, né? Sim. E Alexandre, você falou do sono, né? Que você é uma pessoa que dorme pouco, mas o pouco que você dorme é suficiente, né? Recuperador. Como é que mudou a sua relação de sono e estresse, né? A partir dessa sua virada de chave? E onde você hoje cuida da sua saúde mental, né? Onde você extravasa essa inquietação, vamos dizer assim, corporativa? Uma pergunta. A minha relação sono e estresse, infelizmente, a gente tem mais de 20 anos que eu tenho dificuldade para dormir, né? Já fiz diversos tratamentos e tal, e eu resolvi que não queria mais tomar remédio para isso. E o exercício físico me ajudou muito, porque eu dormia pouco, mas vivia cansado. E hoje não, tenho mais disposição, né? Acho que o exercício físico colaborou bastante nisso. Eu durmo pouco, mas eu durmo bem, o suficiente, e consigo passar o dia bem. Agora, aonde é que eu extravaso o estresse, né? Desde quando eu saltava, né, com mais frequência, tudo, era um momento que eu chegava na área de salto, celular dentro do carro, então eu chegava de manhã, ia embora, pôr do sol. Então, aquele momento que você não lembra de ninguém, você está focado ali no negócio, porque é um esporte de risco, então você está preocupado ali com o teu voo, com o teu equipamento, como é que é, o avião, isso, aquilo, tal. Então você fica focado naquilo e consegue esquecer de tudo. Mesma coisa no túnel de vento, mesma coisa agora no paratrack. É praticamente uma meditação, que você esvazia a cabeça para se concentrar naquilo. É o momento que eu esqueço do mundo e estou focado só naquilo lá, na minha segurança, né, evidentemente, porque é um esporte de risco, né, a maioria dos esportes que eu pratico é tudo de risco, então é segurança em primeiro lugar, então a gente está focado ali na segurança e no prazer também, que aquilo é prazeroso, pelo menos para mim é muito prazeroso, né. Então eu acho que é dessa forma que eu realmente extravaso. Eu estava 4 anos sem saltar, 2 anos e pouco sem voar no túnel, até voei esses dias com meu moleque lá, tudo, mas estava muito enferrujado, assim, de parecer Você que já levou o Noah já voou.
Gente, mas no para-trike ou no... Não, no túnel só. Ah, Mas no no para-trike túnel, ele quer ir. Logo É. mais ele vai. Não, é igual você, né? Ele adora esses Adora carro, esportes velocidade. radicais que nem você. E da onde surgiu o para-trike? O que é o para-trike? Boa, eu ia Também perguntar isso. Explica pra gente. Bom, o para-trike a gente brinca lá em Boituva, que é a migração do paraquedista velho, né? O cara, quando não quer mais saltar, 50 a mais. 50 a mais, tá É o paraquedista cansado. 50 vai pro para-trike. Você chega de manhã, fica até a noite ali esperando para saltar 4, 5, 6 vezes no dia cansativo, equipamento pesado, sobe no avião, desce e dobra. O para-trike é diferente, né? O para-trike você chega lá de manhã, você tem um vento bacana de manhã, no final do dia, então você abre a asa ali, na verdade você tem 3 tipos de equipamento, eu estou terminando agora as horas para completar, para tirar a licença do primeiro equipamento, que é o para-trike, é um carrinho com uma hélice atrás, um motor, e uma vela, uma asa grande, né, que dá uma boa sustentação. Então, decolo ali, subo a asa, decolo, tipo... Mas o que 20, faz 30 decolar metros, é a hélice, o motor do carrinho. Então, esse é o para-trike. Aí você tem o paracostal, que eu estou começando agora também o curso, que na verdade você não tem um carrinho. Então, é como se fosse um equipamento, um paraquedas que você equipa, só que na verdade ele está com a hélice nas costas. Sobe a vela, você dá 2, 3 passinhos, mais usado em praia, tá, quando tem mais vento, né? Porque é pesado o equipamento. Então, você não precisa correr muito, você dá 2, 3 passinhos e já decolou. E tem o para-trike para duplo, né? Que é um carro maior, tal, para 2 pessoas, que também... Logo mais estou fazendo esse aí, que é esse que o Noah vai voar comigo. Bacana. Muita adrenalina, né? Não é bem gostoso. O para-trike é um passeio, assim, é divertido. É? Não tem estresse. Contemplativo? É, bastante. É diferente do paraquedismo. Paraquedismo você passa ali um mês sem saltar, boca seca, já dá aquele estressezinho, no para-trike não. É divertido. Legal. Ô, Nicolas, e como é que começou o personal dos avós? Como é que começou esse seu... o do Alexandre é um hobby, né? Como é que você migrou, né? Eu comecei, como todo profissional de educação física, trabalhando em academia, montando ficha, adulto, criança, jovem, idoso. E eu comecei a dar aula para meus avós, né? No finalzinho da faculdade ali, fui dando aula para eles. O pessoal via, me indicava para os pais e eu fui direcionando para esse nicho. Também sou treinador de atletismo, de corrida. Tenho essa história na minha formação de atuação profissional, mas aí eu vi que o nicho de idoso era muito bacana. Eu tinha facilidade, tenho facilidade para o trato, gosto da energia. E certa vez minha esposa falou comigo, o seu Instagram é Nicolas Chaves Nascimento, ninguém sabe que você é personal. Eu falei, é verdade, né? Então, o que eu vou colocar aqui? Uma vez no jornal, o povo do CREF lá de Minas Gerais colocou personal dos vovós, eu fui, personal dos avós. Eu tive um insight, coloquei, né? Registrei a marca, importante isso, né? E desde então, eu uso esse nome legitimamente, por causa da vovó Zilda, dos meus avós, das pessoas que eu atendo. E em 2025 teve esse boom das viralizações com os vídeos com a vovó, que foi muito bom, né? A gente tinha 6 mil seguidores, passamos para 200, e hoje deve estar uns quase 240 mil a minha conta, a vovó 120 mil. E esse alcance está sendo muito bacana, porque, por exemplo, tem coisas que não tem preço. Você chega num lugar, a pessoa fala com você assim, tô fazendo com a minha mãe, conta e rima. Poxa, imagina, a gente não tem nem ideia do alcance hoje, que a gente chega com mídias sociais, levando um valor de verdade para as pessoas. A gente nem sabe disso, né, cara? E isso faz valer a pena, sabe? Muito gratificante. Inclusive, isso me trouxe até aqui para estar conversando com vocês aqui. Com certeza. E hoje, como são as aulas? As aulas online, no Personal dos Avós, a gente é um serviço de exercícios físicos, né, com aulas ao vivo e gravadas. As aulas ao vivo são segunda, quarta e sexta, no horário de 11 ao meio-dia, pelo Zoom. Pessoa... Meia hora, 3 vezes por semana, ao vivo pelo Zoom, é isso? Dá 1 hora, só que... das 11h30 ao meio-dia. Não é 1 hora, 11 a meio-dia, não é 1 hora de treino. Eu recebo as pessoas no Zoom, a gente bate papo, porque eu acho importante a humanização do serviço, não colocava aula gravada lá, beleza, mas não é isso. O público idoso, ele quer um pouco de interação, acho importante preservar isso. As mentorias falam, não, se você quiser viver digital, você pode estar lá, não sei aonde, não, mas eu faço questão de manter isso. E aí eu faço treinamento multicomponente, que é a recomendação hoje para os idosos, é treinar tudo. Flexibilidade, equilíbrio, força e resistência para manter autonomia e independência, ponto. É isso. O benefício que eles vão ter é melhora de capacidade funcional, que é a saúde do idoso hoje. E aí tem essas 3 aulas ao vivo durante a semana e outra, uma biblioteca para eles acessarem, se eles quiserem, fora dos horários regulares. Para aumentar a frequência e ter outros horários, né, no Instagram e na plataforma. E geralmente, de quem parte a ideia de contratar o personal dos avós? Muitas vezes dos familiares.
alguns idosos com mais propensão à inovação, com intenção de uso, me procuram. Mas os filhos também. Eu estava falando que hoje uma pessoa de Londres queria contratar o serviço para os pais, né? Ou seja, mais uma vez o filho. Então, para mim, nessa questão de organização de marketing digital, às vezes eu não posso traçar só uma estratégia, eu tenho que traçar a estratégia de vender diretamente para os idosos com determinado tipo de conteúdo e criativo e também para os seus filhos, né? Para a gente instigar, a gente está falando aqui de marketing digital, né? A compra, mas levando valor sempre, né? Com certeza. Agora, você hoje, né, falou assim que às vezes mais de uma pessoa, né, assiste ou participa ou vê suas aulas e é difícil ter a noção do alcance real, né, de quantas pessoas você impacta. Hoje, no Brasil, tem aluno em todos os estados? Em todos os estados? Como é que você está Eu não sei se em atuando todos, hoje? mas tem uma turminha na região norte, por exemplo, eu sou do sudeste, né? Aham. Aí quando você vê que tem pessoas em Fortaleza, no nordeste, em Rondônia, no norte, centro-oeste também, é muito legal, cara. Eu fico muito satisfeito, sabe? Porque eu nunca imaginei isso, né? Imagina, poxa, eu ficava lá a questão da tecnologia é muito legal porque transpõe barreiras físicas. A gente, como personal trainer, a gente tem um teto. Tô falando pela profissão. Imagina, área de saúde, atendimento, vender hora. Você não consegue atender mais de 10 alunos num dia, nem por conta de horário, questão de disposição física também. Você bate num teto financeiro e é isso. Como você faz para melhorar isso, ter prosperidade na vida, né? Veio o digital para que a gente possa escalar o nosso negócio, ter a recorrência, entendendo esse modelo de negócio com boa margem, né? Então é uma questão de novas competências que os profissionais de educação física têm que adquirir, né? Estudar marketing, gestão e ter sua prosperidade, o seu teto ultrapassado. Acho que isso que o digital traz e é legal, mas de sempre gerando valor, porque senão, poxa, eu vendi, beleza, não é assim, né? Porque senão a pessoa também não vai ter recorrência. Esse cara... Aí ele também desmotiva, né? E, Alexandre, se você voltasse 10 anos no tempo, ainda quando você era um quarentão, o que você diria para o Alexandre cinquentão hoje? Diria o que eu disse lá, porque foi com 40 que eu comecei a treinar. É Antes mesmo? disso não fazia nada, era só paraquedismo mesmo. Mas com 40, muitas bem. dores tal, e falei, não, e também estava com um percentual de gordura bem alto na época, e eu resolvi que tinha que treinar. Comecei aquilo 3 vezes por semana, mas faltava do que ia, né? Aí depois fui pegando gosto, fui aumentando a frequência tal, tendo resultado, né? E não só, como você fala, resultado estético, mas de dor, né? De disposição. Disposição para o trabalho, né, cara? Exato. Então, isso tudo foi me dando gosto, né? Então, diria isso, tem que começar o mais cedo possível, né? Não só aos 40, não, talvez antes. Não, a gente, o quanto antes começar melhor, Exato. né? O que eu fico feliz, e uma das coisas que eu falo aqui no Estúdio Cinquentão é que eu, infelizmente, não me planejei para os meus 50, né? Eu cheguei aos meus 50, eu fui vivendo a vida, né? Fui trocando o pneu do carro com o carro andando. E você sabe que você me conhece já há algum tempo, você sabe que eu sou, né, imparável. Eu vou fazendo. E a hora que eu falei, vou fazer 50 anos, e agora? O que eu não fiz? Ou o que eu ainda preciso fazer? Eu falei, opa, peraí, tem um sinal alerta, né, um sinal amarelo me sinalizando que se eu não corrigir a rota de qualquer um dos pilares para minha longevidade, não vai longe. Não vou chegar ao 106 como eu vou fazer. Então eu tenho, né, que me reorganizar. E aí tive a ideia de fazer o Estúdio Cinquentão para realmente, né, ajudar as pessoas que estão vindo, né, estão chegando, né, aos 50, assim como o Nicolas, e outros, né, que já estão, mas que também precisam recalcular essa rota, para poder todo mundo se abraçar e trazer essas histórias para a mesa aqui para a gente viver mais, né, e viver bem, né? Sim, acho com que qualidade, isso que é o mais importante. exatamente. Né? Eu falo para meu marido, a gente fica às vezes falando, você vai morrer primeiro, você vai morrer, né? Se você fizer isso, você vai morrer primeiro. Aí eu falo assim, ó, eu quero viver bem até a idade que eu viver, né? Se for para não ter autonomia, né? Para não ter essa qualidade de vida, eu também não quero. E aí, para ter essa qualidade de vida, Nicolas, para ter essa autonomia, para ter essa independência, né?
a gente sabe que tem a fórmula do sucesso, que é atividade física, boa alimentação, né? Cognição, como você está falando e tudo mais. Mas tem gente que ainda tem essa certa resistência que a gente estava conversando e de repente fala assim, eu só gosto de caminhar, né? Já é um fator positivo, mas a gente tem que colocar a força aí, né? Como que a gente vai combinando? O Alexandre falou que hoje tem dias que ele treina, né, até 3 horas por dia e faz combinações de treino. Como que a gente pode ir combinando, né, o nosso gosto? Quando eu perguntei, né, começa por onde? Você falou, começa por onde gosta. Sim. Depois que eu comecei, como que eu vou avançando para ter essa autonomia que a gente tanto busca? A caminhada é a nossa capacidade locomotora. Ele é um gesto técnico específico do deslocar dos seres humanos. Só que a gente pode deslocar na água também, né? Só que a gente não é peixe, a gente não fica nadando. Por que muitas vezes as pessoas falam, caminhada é bom? É bom. Caminhada é ótimo. Você vai evitar comportamento sedentário, evitar sedentarismo, só que não é. Caminhada é bom, não é ótimo. Ela não é excelente, porque falta a questão do treinamento de força, porque a intensidade da caminhada é baixa. Ela é uma intensidade na qual não preserva as nossas fibras musculares, tal qual a força o faz, a musculação o faz, porque a intensidade da musculação é muito maior e ela preserva a massa muscular. Então a gente tem que distribuir isso. Aí vai depender do nível da pessoa, né? Por exemplo, a caminhada de 30 em 30 minutos, na verdade 150 horas por semana é o recomendado. Então se você fraciona isso de 5 dias, 30 minutos, você cumpre uma exigência média, mas o médio é medíocre, né? Então, é isso, né? Mas o medíocre não é tão legal. O negócio é a gente fazer treinamento de força, porque a gente vai manter a força das pernas, que ela é mais rapidamente perdida do que a dos braços, então a musculação vai atenuar essa perda de força, a gente começa a ficar mais lento, é legal a gente treinar rapidez, potência, força explosiva, né? O idoso ele começa a ficar mais lento, isso está relacionado a equilíbrio também. Então, se você está lento, às vezes você tropeça, não tem uma reação tão rápida, sofre uma queda. Então, treinar rapidez é muito legal. Treinar, levantar do chão. Muitas vezes a pessoa sofre uma queda e fica no chão muito tempo. E quanto mais tempo ela fica no chão, pior para a saúde, em comorbidade e mortalidade. Então, existem exercícios até mesmo para você treinar para conseguir levantar do chão. Bem legal. E nessa prática, né, você falou do risco da queda, né? A gente tem um índice muito alto, né, de acidentes domésticos, principalmente com idosos, e que invariavelmente vão, né, envelhecendo e também não vão eliminando os possíveis obstáculos, né, que a casa, né, um certo tempo permitia e hoje em dia já tem que tomar mais cuidado. Como que é essa evolução dentro da casa, no sentido de a gente também tentar evitar esses riscos, né? E ainda mais que os seus alunos hoje, a maioria malha em casa, né? Com você online. Como é que é a preparação da casa para essa nova fase da vida? A sua pergunta é tão boa, né, Alexandre? Porque eu fui no Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia, simplesmente tinham 2 palestras de arquitetos num congresso de saúde, justamente com a preocupação para a organização do espaço do idoso, colocando, por exemplo, no quarto à noite, luzes que acendem quando ele levanta, porque às vezes está escuro, quer ir no banheiro, sofre uma queda. Garfo também tem sinalização, faca, porque às vezes vai ali e corta a mão. Então, existe toda uma preocupação da arquitetura hoje, eu não sou arquiteto, estou falando, né? Mas é porque eu fui no congresso e vi palestras de pessoas se preocupando com isso. Há pouco tempo aqui em São Paulo entrou em contato também um pessoal de um empreendedor de construção. Vão lançar o primeiro empreendimento de um edifício super chique só para o público 50 a mais, né? Então, já existe essa preocupação, inclusive, de mercado, né? Que é um público AA de economia prateada, né? Então, imagina, a pessoa ela compra um apartamento bacana pra caramba, que tem tudo preparado para ela. É uma preocupação hoje que existe, né? Não, com certeza. Agora, em relação à casa e ao que você precisa ter para fazer suas aulas, entendi. Né? O que tem que ter e o que não tem que ter? Tem que ter uma cadeira, né? Copo d'água, uma roupa confortável e um celular. Né? Porque a gente usa muito a calistenia, que é o treinamento da força com o peso do corpo. Né? Usamos musculação também. Se você não tiver halteres, você pode adaptar com implementos como garrafinha de água sanitária, né, de sabonete de lavar roupa e fazer os movimentos de musculação, porque existe uma diferença, né? A gente treina uma capacidade física, força muscular, com meios de treinamento diferente, calistenia e musculação.
E às vezes os movimentos são funcionais. Só para conceituar, treinamento funcional é um movimento que a gente tem para o dia a dia, como passar de sentado para de pé. É uma coisa que as pessoas fazem, né? Só que a diferença de sentar e levantar uma vez e ele pegar um copo d'água e voltar, que seria um gasto de energia através de realização de uma atividade física, é diferente de eu fazer isso 10 vezes, que seria exercício físico, porque esse movimento de fazer com uma determinada carga de treinamento, número de séries, número de repetições, pausa, já é exercício físico e tem um objetivo, uma intenção, que é o quê? Melhorar a força das pernas com determinada prática sistemática. Existe, então, a diferença de atividade física e de exercício físico. E você, hoje, qual seria a sua mensagem inspiradora para quem precisa começar amanhã? Ou aqueles que estão esperando na segunda-feira para começar? Eu diria que ela tem que pensar o que ela quer ver ainda na vida, né? Buscar, será que ela quer ver o neto dela crescer? Quer ver o filho, né, crescer? Eu acho que tem que buscar essa inspiração em pessoas que ela ama, ou até mesmo nela, querer viver mais, viajar mais. Eu acho que se amar, porque a gente tem que ter objetivo e propósito na vida. Se você não tem isso, eu acho que fica muito vazio. As pessoas até adoecem, ficam deprimidas, né? Porque às vezes a gente rompe barreiras de reconhecimento. Beleza, a gente está numa idade de 50 anos, a gente, graças a Deus, passamos por uma fase de sermos reconhecidos. Hoje a gente quer o quê? Resultado, né? E a partir do resultado ter a tranquilidade para ter propósito. Qual que é o seu propósito? Porque senão, quem não paga conta, realmente é difícil você ter um propósito, né? E depois deixar um legado. Isso é o nível, né, de evolução do ser humano. Então, cada pessoa que tem um nível tem um objetivo. Qual que é o seu propósito? Eu quero viver para... O meu propósito hoje é levar saúde para a população idosa do Brasil. Olha, isso me motiva bastante. Esse é o meu propósito hoje. Será que depois que eu me for, eu vou deixar esse legado? Aí já seria uma coisa mais de ego. Se deixar, ótimo. Senão que venha outro no meu lugar, outros no meu lugar. Não, com certeza. E Alexandre, hoje como é a sua rotina de treinos? É musculação, é força, né? Musculação é força, é aeróbio. Como é que você hoje, dentro da sua rotina, equilibra, né, os vários tipos de exercício e esportes que você pratica para alcançar essa autonomia aí na sua velhice? Musculação é o principal, 1h30, 1h45 todo dia. Cardio ali, 15, 20 minutos e pelo menos 2 vezes por semana pilates, 1h, 1h10 de pilates também, conta de alongamento, tal. Eu que tive 2 acidentes, né, tive realmente mobilidade reduzida nas pernas, tal, tinha muita dificuldade de alongar. Hoje consigo me alongar de uma forma que eu nunca imaginava que ia conseguir. Então, eu tento mesclar. O pilates não tem como deixar. Eu descobri que se eu paro o pilates, minhas dores voltam. É mesmo? Então, Pilates entrou para ficar, e a musculação mesmo, como você falou, né? Perde muita massa muscular, a gente tem que repor essa massa para não perder, até porque também é a produção dos ossos, né? Depois mais velho, aí você toma um tombo, você não tem a massa muscular ali e tudo mais, o osso também não suporta. Então essa é a minha preocupação de ter autonomia, como você falou. Eu quero poder chegar velho sem depender de filho, de ninguém para cuidar de mim. Eu quero viver bem até onde eu viver, né? Então se for com 60, 70 ou 100, 106, né? Com a vozilda, mas sim, enfim, com qualidade. E você falou também de ossos, né? A gente também entra num ritmo, né? Principalmente as mulheres, em relação à osteoporose, né? Que é uma outra... mas não é só mulher, não, homem também tem. Não, assim, mas a mulher é mais agressivo. O simples fato de você ser mulher e caucasiana é um fator de risco aumentado em comparação, por exemplo, homens negros, que têm uma densidade mineral óssea mais... Né? Mais densa. E aí? E para cuidar disso e eventualmente não se, né, quebrar ou tentar se quebrar menos ao longo desse envelhecimento? Deve consultar os médicos, até mesmo para alimentação, suplementação e a prática de musculação, porque a musculação gera tensão. E os músculos, eles são unidades que tem o ventre, que é a parte vermelha, e o tendão. O tendão que liga essa unidade vermelha, que é o ventre, que é contrátil, nos ossos. Você tem um tendão que liga aqui e outro aqui. Então, quando eu gero tensão, a tensão é transferida para o osso. E isso estimula a produção de células ósseas, aumentando a densidade mineral óssea. Ou seja, a musculação também é bom, não só para os músculos, para os ossos, né? Muito bem. Alexandre, com tudo isso, qual é a sua expectativa de vida que você colocou para si?
Expectativa sempre alta, né? É. Na minha família, né, pelo menos a parte da minha mãe, meu avô morreu com 98 anos, minha avó com 89, os dois porque tomaram um tombo, Putz. quebraram o fêmur, pegaram infecção no hospital e morreram. Mas meu avô, por exemplo, ele andava todo dia, caminhava horas todo dia, tinha um alongamento invejável que eu não conseguia ter, ele tinha com 98 anos. Então, eu espero 98? eu espero chegar no 100 aí, né? Vamos ver se eu Boa. consigo. Tem muita coisa que eu quero ver ainda. Não, com certeza. E você, Nicolas? Eu fiz alguns, você falou de recálculo, né? Recálculo na vida. Eu tenho feito recálculos também, de me cuidar mais, né? Emagrecer, ficar bem. Parei de consumir bebida alcoólica, graças a Deus, porque eu vi que estava Zero álcool. Zero álcool. Vi que estava fazendo mal, porque menino... O Alexandre também não bebe. Não bebe, não? Não, não bebe, nunca bebeu. Não. Que bom, é porque menino guloso tem que tomar sopa de garfo. Falei, opa, deixa mais devagar. Adorei esse ditado. Aí me fez muito bem, É. né? Recálculos, né, na vida. Sim, isso aí. E é bom dar esse recado também para a moçada, né? Uma coisa que é muito comum é o alcoolismo com pessoas que aposentam. Imagina, o cara trabalhou a vida inteira na firma, 60 e poucos anos, aposentei. O que eu tenho para fazer agora? Eu vou pro barzinho, faço novas amizades. E o alcoolismo ele é muito comum em pessoas aposentadas e depois isso é um problema de saúde pública hoje em dia, inclusive, né? Chamar atenção para isso, aproveitar esse canal aqui para isso, sabe? E com esses recálculos todos que você fez, a sua expectativa é de... Eu quero viver até tipo a idade do vovô Fábio, 93, assim, bem tá bom, né? Para um homem eu acho que é muito bom. Não quero chegar igual a vovó Zilda, não. É muito difícil, porque a vida delas, cara, ela é muito disciplinada, é dieta, é muito fora da curva, sabe? É. Nossa Senhora. Não, e eu fico impressionado, não só com a flexibilidade, né, os exercícios todos que ela faz com você, mas a cognição também, né, no sentido, quando você faz aqueles exercícios que você estimula, né? Dupla tarefa, que chama. É de dupla tarefa? Estímulos motores e cognitivos. As combinações que ela faz, né, das palavras e tudo mais, as rimas, gente, ela é uma inspiração mesmo, assim, né, tem algumas palavras que ela traz, assim, que eu me surpreendo, assim, porque realmente tem um repertório muito, muito vasto, né. E eu percebi que ela foi melhorando, porque isso é treinamento. Óbvio. Né? A galera minha avó foi treinando, falou, olha, tá boa nisso mesmo, tá rápido, às vezes a gente demora, ela vai rapidinho, porque o treinamento desenvolve, né? Interessante, né? Não pode parar, né? Não pode parar. Não, e você tem uma tia, né? Que é tia Zoé. Tia Zoé, que acompanha também os treinamentos e tá indo no caminho de vovó Zilda. É irmã da vovó Zilda. É irmã da vovó Zilda. É tia avó, né? Tia Zoé lá de Uberlândia. Eu sou de Belo Horizonte, vovó Zilda também. Estamos aqui em São Paulo, terra da garoa, muito, muito bom. E a tia Zoé também eu acho que vai pro caminho da vovó, porque ela é muito saudável, gosta de futebol, vai dançar ainda, sabe? Então eu acho que essas coisas de comportamento, eu acho que influenciam muito, né? Um problema do idoso também é o isolamento, é a solidão. As relações importam muito, né? Relações sociais. Sim. Importam demais. E também a atenção nas capacidades de saúde. A gente tem capacidade auditiva, muitas vezes o idoso ele começa a perder a sua capacidade auditiva. Eu estou conversando com vocês aqui, só que eu não estou escutando nada. Aí ele fica lá isolado. E isso é um fator alto, inclusive, de declínio cognitivo. Então, sugere-se para idosos com perda auditiva o uso de prótese. Porque senão você compromete a comunicação, gera um isolamento, solidão, depressão, cascata de declínio funcional. A pessoa deixa de ser um idoso robusto e começa a caminhar para ser um idoso frágil. E isso não é muito legal, né? Olha, eu tenho que falar para vocês que cada dia mais agora eu quero ser vovó Zilda. Boa. Eu tinha uma expectativa de vida de 80 anos, né? Até os 80 tá bom, meu avô viveu também 80 e poucos, minha avó também, né, os meus avós maternos 80 e poucos, minha avó materna foi um pouquinho mais, quase chegou nos 90, mas eu acho que 80 era a minha idade. Mas depois desses papos que eu tô tendo e como o papo que eu tive hoje, eu acho que eu também quero chegar no 100. Vou trabalhar para isso, vou aqui, ó, fazer que nem o slogan, vou malhar para ser igual a vovó Zilda. Muitíssimo obrigado por vocês estarem aqui comigo hoje, falando sobre corpo em movimento, o quanto isso é importante. Obrigado mais uma vez por ter vindo de BH para nos visitar aqui na Terra da Garoa. Né? Uma pena que São Paulo te recebeu com chuva, mas é nossa característica. É para não perder, né, a majestade. Muito bom, já estava esperando. Então, mas fica o convite para voltar quando quiser. Alexandre, muito obrigado por acreditar também no Estúdio Cinquentão. Shift tem feito aí um trabalho excelente para os nossos convidados.
atividades. Aí, ó, o Nicolas atestou aí no começo Muito do bom, episódio. feliz por isso, Então, a gente- para poder apoiar também a iniciativa. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. A gente fica muito feliz. E agora eu vou ler para vocês um trecho que virou assinatura do nosso podcast, que é um trecho do Charles Baudelaire, e eu vou, depois de ler o trecho desse poema dele, eu vou fazer uma pergunta para vocês para a gente terminar com um pensamento. Disse assim: é preciso estar sempre embriagado. Aí está. Eis a única questão. Para não sentirem o fardo horrível do tempo que verga e inclina para a terra, é preciso que se embriaguem sem descanso. Com o quê? Com vinho, poesia ou virtude. A escolher. Mas embriaguem-se. E a minha pergunta para você é, como eu sei que você não bebe, e agora eu também descobri que o Nicolas não bebe, eu quero saber com o que vocês andam se embriagando. Quer primeiro? Posso? Pode primeiro. Eu acho que tem alguns motivadores, né? Família, os filhos, os pais também, de certa forma, que a gente tem que estar ali acompanhando irmãos e tal. O projeto da empresa que é desafiador, né? Você conheceu a gente desde o início e viu onde a gente chegou, então isso cada vez exige muito da gente. E mais do que isso, assim, ter um motivo, né, para realmente curtir, poder, final de semana, fazer meu voo, estar com a família, comer bem, são os prazeres da vida, assim, de forma geral, né? A bebida, para mim, passa batido. A gente tem outros prazeres curtir tão bons de forma quanto. genuína, né, verdadeira. Muito bem. E você, Nicolas? O embriagar é um estado, né, que não Sim. necessariamente precisa ser em função do álcool, né, pode ser uma cartaz, Exatamente. alguma coisa interessante. E o envelhecer é um medo, né, humano, né, até, se eu não me engano foi Freud, falou, um dos grandes medos é a decadência física que todos nós estamos destinados a enfrentar. Então isso é um medo inerente ao ser humano. Então, nos embriagarmos seria ter a consciência disso. Olha só que coisa contrária, embriagado e consciência. Tendo a consciência disso, eu aproveito e vivo agora, amando a minha família, minha esposa, minha mãe, minha avó, meu trabalho, o fato de estar com as oportunidades, conhecer novas pessoas. E é isso. Acho que admirar e ser inspirado por pessoas também que são extraordinárias, porque muitas vezes o sentimento de inveja é o contrário de admiração. Então, admirar pessoas incríveis, pois o ser humano é incrível, né? Sim. É muito legal. Muito obrigado mesmo. Voltem sempre, Estúdio 50 é de vocês, viu? Obrigado. Pessoas! Longevidade não é só viver mais, é viver com autonomia. É conseguir levantar da cadeira sem negociar com a dor. Subir uma escada sem medo. Carregar a própria vida com o próprio corpo. A gente perde força com o tempo e isso tem nome, tem consequência e tem solução. O corpo sempre avisa. Às vezes num sussurro, às vezes num grito aterrorizante. Saber ouvir e corrigir a rota é o segredo. Se você está esperando a segunda-feira perfeita, o mês virar, a agenda acalmar, eu vou te dizer uma coisa. Não espere. Comece devagar, mas comece. Crie constância, porque o sedentarismo cobra juros, mas o movimento devolve liberdade. Se essa conversa te impulsionou a começar a treinar agora, já envie esse episódio para um cinquentão ou cinquentona escutar também. Quem sabe com uma turma reunida, as atividades físicas fiquem mais prazerosas. Continue a conversa com a gente também nas redes sociais. Os links estão aqui na descrição. Se você está no Spotify, avalie a gente com 5 estrelas. Isso ajudará muito o Estúdio 50 a crescer e alcançar mais pessoas. Se você está no YouTube, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios. Eu sou Alberto Martins e esse foi mais um episódio do Estúdio 50. Até semana que vem. Beijo! Esse episódio do Estúdio 50 tem apoio do Grupo R1, do Sheraton São Paulo WTC Hotel e da Shift Mobilidade, com produção e apresentação de Alberto Martins. Na direção, Thaís Nicolini. Patrocínios e parcerias, Clédia Ricotti. Fotografia, Andrés Costa. A trilha original é de James Filler, André Kaminski e Jamute.